Bom, galera, deixando aí um salve para todos. Bora lá projetar mais um dia de trabalho aí junto de vocês, né? Mais uma terça-feira aí na vida de todos nós e terça-feira de decisões, de Copa do Brasil aí, de jogos da volta e de decisões na Europa também, né, que tá nessa reta final muito louca aí de vários campeonatos. Então, bora falar aí do que temos de melhor para essa terça. É isso, buenas! Abraço Mari, abraço Mito, abraço especial para quem tá conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Vamos nessa que a terça-feira promete, galera. 20 de maio de 2025 tem muita coisa boa e tá tudo lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Muita coisa legal mesmo para a gente conferir no dia de hoje, por isso teremos maratona. Já bota no relógio aí, hein? Bota na agenda, 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, o fechamento da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês. Teremos dois jogos que ficaram para um dia típico até de campeonato inglês, ainda mais por uma rodada que começou aí durante todo o fim de semana agitando, por conta da final da FA Cup. E aí o vice-campeão Manchester City, o campeão Crystal Palace terão seus jogos em circunstâncias bem diferentes. O Crystal Palace tá tranquilo, campeão, vai jogar a Liga Europa de 2025-2026, mas o Manchester City está em apuros. Nesse momento, sexto colocado teria vaga apenas para a Liga Europa também. Precisa pontuar para pelo menos pelo saldo de gols superar dois dos três times que tem 66 pontos no momento, um a mais que o Manchester City. Tá uma verdadeira loucura esse campeonato inglês, porque a briga pelas vagas das Copas Europeias vai ser a grande emoção da última rodada. Newcastle, 66 pontos, saldo 22. Chelsea, 66 pontos, saldo 20. Aston Villa, 66 pontos, saldo 9. São os três que teriam as últimas vagas, além do campeão Liverpool e do vice-campeão Arsenal, que já está matematicamente garantido. E o Manchester City, com 65 pontos e saldo 24, é o sexto, teria vaga para a Liga Europa, enquanto o Nottingham Forest, com os mesmos 65 pontos do Manchester City, mas saldo 13, teria vaga para a Liga Conferência. Então, desses cinco times aqui, Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Manchester City e Nottingham Forest, três vão para a Liga dos Campeões. Teremos um sobrando para a Liga Europa, outro para a Liga Conferência e vai ficar tudo para a última rodada. Mas o Manchester City ainda depende só de si, e para continuar dependendo só de si, ele precisa pelo menos de um empate nesta terça-feira. E é por isso que a gente vai estar anunciando a narração aí de Manchester City Bournemouth para abrir o nosso dia, 4 da tarde, horário de Brasília. Vamos juntos aqui com vocês na Academia das Apostas Brasil, tá certo? Contamos com todos aqui para este jogo tão importante para o Manchester City dar uma resposta para sua torcida depois de ter perdido essa final da FA Cup no estádio de Wembley, pelo menos no campeonato inglês. A equipe do Manchester City trabalha com uma invencibilidade interessante. Apesar disso, só empatou com o Southampton fora de casa por 0-0 e antes ganhou do Wolverhampton, último jogo em casa no Etihad Stadium por 1-0. Aliás, contando a final da FA Cup do sábado, então, que o Manchester City perdeu para o Crystal Palace por 1-0. Os últimos três jogos do Manchester City, under 1.5. É muito atípico, né, para o que a equipe costuma entregar. Antes disso, na semifinal da FA Cup, tinha feito 2-0 contra o Nottingham Forest, também já em Wembley. Então são 4 jogos seguidos com under 2.5. E
A última vez de um jogo over, com ambos marcam, foi Manchester City 2, Aston Villa 1, em 22 de abril, galera. Faz quase um mês. Lembrando que o Manchester City, empatando nesse jogo aqui, ele precisará vencer ainda, mas como terá o melhor saldo entre todos os times com 66 pontos e um saldo praticamente irreversível para o Chelsea, completamente irreversível para o Aston Villa, o Manchester City, empatando nesta terça-feira, ele precisará só ganhar do Fulham na última rodada para não depender de resultados paralelos. E se o Manchester City ganhar do Bournemouth nesta terça-feira, na sua despedida jogando em casa, e aí nós teremos essa situação da equipe do Manchester City, em caso de vitória desta rodada, possivelmente jogando para um empate por um empate diante do Fulham fora de casa na última rodada da Premier League, que está toda marcada para o próximo domingo. Dito isso, galera, então já entenderam, acho, né, tudo que tá em jogo nessa partida, única e exclusivamente para o Manchester City. O Bournemouth só cumpre tabela. O Bournemouth, inclusive, vem de uma derrota em casa para o Aston Villa pelo placar de 1-0, mas fora de casa vem dando trabalho, tanto que ganhou a última partida fora de casa contra o Arsenal pelo placar de 2-1, e além disso, teve alguns empates interessantes quando jogou fora de casa recentemente a equipe do Bournemouth. O Bournemouth teve um 0-0 na casa do Crystal Palace, um 2-2 na casa do West Ham, teve também um 2-2 na casa do Tottenham. A última vez que perdeu fora, 25 de fevereiro, foi quando tomou um 2-1 na casa da equipe do Brighton. No primeiro turno, o Bournemouth ganhou do Manchester City por 2-1 em 2 de novembro, mas essas equipes se enfrentaram também pela FA Cup em 30 de março, e aí o Manchester City eliminou o Bournemouth na casa do Bournemouth, ganhando por 2-1. Então, uma vitória para cada lado, as duas partidas com placar de 2-1 para cada vencedor. Vejamos o que acontece. Agora, se a gente olhar para os jogos especificamente em Manchester, no Etihad Stadium, isso aqui é muito importante de dizer, Mari, Júlio Orbito, quem está conosco, são 8 jogos em Manchester para Manchester City e Bournemouth, e adivinha, 8 vitórias do Manchester City. Jamais o Bournemouth, desde que voltou aí para a elite inglesa, conseguiu pelo menos empatar em Manchester. Vamos ver se acontece dessa vez. Um empate ainda não é tão ruim para o Manchester City, mas a derrota sim, porque aí com a derrota o Manchester City não dependerá mais apenas de si na última rodada do campeonato. Pep Guardiola não tem para esse jogo do Manchester City Oscar Bob, John Stones, Nathan Ake e Rodri, são os desfalques dessa equipe, vale destacar. E com isso a provável escalação tem Ederson, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly, Gundogan, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, Marmoush, que perdeu um pênalti que fez falta sábado, hein, Marmoush? E o Erling Haaland é a provável escalação do Manchester City. Para pegar o Bournemouth, do técnico Andoni Iraola, que por sua vez não poderá escalar o Elis Unal com uma lesão no joelho, Alex Scott, que teve uma lesão na mandíbula, o Ryan Christie, escocês, teve uma lesão na virilha, Dango Ouattara, também com lesão na virilha, e o colombiano Luis Sinisterra com lesão no tendão. Provável Bournemouth tem Kepa Arrizabalaga, Smith, Zabardi, Huijsen e Kerkes, Cook, Adams, Kluivert, Tavernier, Semedo e Evanilson. Dito isso, Manchester City para vencer. Entrou lá na prévia da academia, nas melhores apostas múltiplas do dia. O over 2.5 gols desse jogo foi recomendado. Vocês podem até, para ter odds melhores, né, tentar usar as duas seleções aí na Novibet, na Betano, que a gente recomenda para vocês na academia. Agora, claro que durante esse horário aí das 4 da tarde, a gente vai estar de olho também nesta outra partida entre Crystal Palace e Wolverhampton. Será que vão fazer bafômetro, Mari, nos jogadores do Crystal Palace e dos torcedores antes do jogo? Porque, olha,
Eu acho que vai explodir esse bafômetro com todo o merecimento, com toda a razão, depois da grande festa do Crystal Palace conquistando a FA Cup. O time entra para comemorar junto da sua torcida no Selhurst Park em Londres. O ambos marcam foi recomendado na prévia a 1,71 para essa partida. Vocês também podem e devem conferir aí no nosso site Academia das Apostas Brasil.com as estatísticas para depois, né, procurarem as entradas lá na Novibet e na Betano. Bom, o Palace agora tá de sangue doce, já se classificou para a Liga Europa com a conquista da FA Cup. Se ele ganhar os 2 jogos que lhe restam, ainda poderá tentar terminar em 10º ou 11º lugar, pelo menos. Vai depender, inclusive, do resultado do jogo do Bournemouth contra o Manchester City, enquanto a equipe do Wolverhampton tem 41 pontos e, se conseguir pontuar nesta partida contra o Palace, principalmente se conseguir vencer, ainda tentará terminar na 13ª posição do campeonato, passando o Everton. O Wolverhampton, no entanto, Mari, perdeu os últimos 2 jogos sem fazer gol, tomou 1-0 do Manchester City fora e 2-0 do Brighton em casa. Os últimos gols em 26 de abril foi quando ganhou do Leicester em casa pelo placar de 3-0. Já a equipe do Crystal Palace, com a grande conquista do título da FA Cup no sábado, chegou a 6 partidas de invencibilidade com 3 vitórias e 3 empates. No campeonato ganhou o último jogo em Londres contra o Tottenham 2-0 fora de casa e em casa empatou com o Forest na última partida no seu estádio Selhurst Park, empatou pelo placar de 1-1. A última derrota do Palace, 16 de abril, faz mais de um mês, quando tomou um 5-0 do time do Newcastle e jogando especificamente do seu estádio. No entanto, o time só empatou os últimos 2 jogos, além do empate com o Forest que eu citei, teve um 0-0 com o Bournemouth. A última vitória em casa, de fato, foi 2-1 contra o Brighton em 5 de abril. No primeiro turno, Mário, Palace ganhou na casa do Wolverhampton. Aliás, perdão, no primeiro turno foi 2-2 esse jogo. Eu tava olhando aqui uma data errada porque eles fizeram um amistoso em julho. Achei que tava cedo demais. Aí foi amistoso pré-temporada e o Palace ganhou por 3-1. Mas no primeiro turno os times empataram na casa do Wolverhampton por 2-2. A última vez que teve um vencedor foi justamente o Palace na casa do Wolverhampton por 3-1. Aliás, nos últimos 3 jogos entre os times, 2 vitórias do Palace, 1 empate. A última vez que o Wolverhampton ganhou do Palace faz mais de 2 anos, Mari, abril de 23, quando ganhou pelo placar de 2-0 em casa. Agora, também é verdade que nas últimas 5 partidas do Selhurst Park, foram 4 vitórias do Palace e 1 empate. E nos últimos 4 jogos na casa do Palace, 4 vitórias do Palace. 3-2, 2-1, 2-0 e 1-0, sempre por 1 gol de vantagem. Mas a última vez que o Wolverhampton pontuou no Selhurst Park foi em 2019, através do empate em 1-1. E a última vez que ganhou, 7 anos atrás, quase 2018, quando ganhou pelo placar de 1-0. O Crystal Palace do Oliver Glasner não deverá ter o Shad Riad e o Sheik do Corre que estão lesionados. A dúvida é se o Adam Wharton vai ficar à disposição para esse jogo. O Oliver Glasner deve escalar Henderson, Richards, Lacroix, Guerri, Munhoz, Hughes, Kamada e Mitchell, Sarr, Eze e Nketiah. Enquanto o Wolverhampton do Vitor Pereira, para esse jogo não tem o Mosquera, jogador colombiano, lesão no joelho. O Kalaidzik, austríaco, também lesão no joelho. Sam Johnston é outro machucado. A outra dúvida para essa partida envolve também o Enzo Gonzalez e o Richan Huang. Provável Wolverhampton tem José Sá, Doherty, Agbadu, Totti Gomes, Nelson Semedo, João Gomes, André e Ait Nuri, Munetzi, Matheus Cunha e Strand Larsen. Dito isso, Mari, o que tu viu de bom aí para a Premier League que abre o nosso dia aqui na academia? Olha, vamos lá. Aqui eu vou pra ousadia mesmo, tá? Porque o Wolverhampton, ele não tem uma campanha aí que sustente muito uma posição favorável para eles, né?
Mas eu vou trabalhar com esse handicap zero aqui dos Wolves, tá? Empate anula aposta aí, odds 1,98 na Betano. Foi aí onde eu encontrei mais alta. Então essa é a minha sugestão. Isso porque, cara, o Palace saiu da fila aí, né? Venceu o Manchester City numa Copa que talvez se fosse em outro país e fosse aí apenas, né, a Copa Nacional e tal, talvez não se desse tanto valor. Mas a FA Cup, com o Wembley lotado, ela tem o seu peso, né? E o Crystal Palace, além de vencer, ele botou o City na roda. Ele humilhou o Manchester City nesse jogo. Então, assim, os dois jogam amanhã, né? Até eu acho que também o City deve conseguir aí um bom resultado, porque fez muito feio no jogo da Copa, vai ter que entregar alguma coisa aí para sua torcida. Mas o Palace, para mim, por mais que dentro aí da Premier League eu sempre destaco a questão das posições, né? As posições elas fazem diferença aí pelo que é pago para as equipes, né? Mas principalmente até a 10ª posição. Daí para baixo já não muda tanta coisa. Eu não vejo o Crystal Palace nem um pouco motivado aí para esse jogo. Acho que até agora aqui, até essa noite de segunda-feira, quando a gente tá gravando, ainda tem gente do Crystal Palace comemorando aí pelas ruas. Então, handicap zero dos Wolves é um jogo bem atípico, né? Tem esse fator aí que não teria em outros momentos e em outro momento da competição não faria essa entrada. Mas aqui eu vejo valor aí numa odd próxima de 2, né? Para um time que também não briga por mais nada, também tá de sangue doce, mas vem até fisicamente aí melhor preparado, né? Fica essa recomendação então, galera, e o convite para a primeira sessão da terça-feira, a primeira live da academia. Depois o bicho pega é aqui, é no Brasil com a nossa Copa, 37ª edição da Copa do Brasil, galera. E aí o bicho vai pegar, tem muita coisa boa para acontecer. Vamos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil. Repito, 19 horas, horário de Brasília. Se chegar um pouquinho atrasado aí para 7h30, pode ser tarde. Tem jogo que começa às 7h30, mas tem uma pressão pro Vascão. Isso mesmo, galera. O Vasco é o primeiro a entrar em campo contra o Operário de Ponta Grossa. Jogo de volta, segunda mão da terceira fase em São Januário, no Rio de Janeiro, e a gente vai estar conferindo com vocês da academia depois do empate por 1-1 no Paraná. Terceiro jogo do Diniz, no primeiro, justamente por Copa, recém-chegando, perdeu para o Lanús, mas já deixou uma impressão melhor no fim de semana, na disputa do Campeonato Brasileiro, com a goleada por 3-0 contra o Fortaleza. Foi uma vitória importante que interrompeu uma sequência incômoda que ostentava o time do Vasco, né? Que apresentava o time do Vasco de 9 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas. Bom, o time reencontrou o caminho e na segunda-feira, inclusive, já tinha torcedor vascaíno no domingo, no chat da academia, dizendo que agora vai. É a torcida mais iludida do Brasil, mas será que vai mesmo? Bom, parte boa pro Vasco é o tabu. São 3 jogos sem perder pro Operário. Os times jogaram, além do jogo de ida em 1º de maio, jogaram pelas Série B de 2022, quando o Vasco ganhou por 3-2 no Paraná e 3-0 no Rio. A equipe do Operário ganhou do Vasco pela última vez em 21 por 2-0 no Paraná, quando também fez 2-0 no Rio. Tenta se abraçar nisso o time do Operário, que vem embalado na Série B. O Operário, desde que empatou com o Vasco, ganhou os 3 jogos da Série B. Isso é muito difícil. Nos últimos jogos, inclusive, fez 3 gols, o que é ainda mais raro na Série B do Brasileiro. Fez 1-0 no América, 3-2 fora no Cuiabá. E fez 3-0 em casa no Botafogo de Ribeirão Preto no sábado. Então é um bom momento do Operário, 5º colocado da Série B com 13 pontos, a 2 do G4 e apresentando, acima de tudo, um dos melhores ataques da Série B.
fizeram 11 gols na Série B o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Avaí, além do Remo. E aí depois dos times que têm 11 gols, já vem o Operário, quinto melhor ataque, com 10 gols marcados na Série B do Campeonato Brasileiro, 6 só nas últimas 2 partidas. O Vasco não terá o volante Jair, que deve deixar o clube. No departamento médico, Diniz vê o Payet, o David, o Estrela e o Lucas Freitas, e por isso a provável escalação tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete, enquanto o técnico do Operário, Bruno Pivetti, deve manter a base que vem jogando na Série B, com Elias, Oleques, Joseph, Feliciano e Alain, Zuluaga, Bosquilha e Jaci, Alano, Marcos Paulo e Daniel Amorim. Lembrando que o Operário, para ser eliminado no tempo normal, só se perder, e a última vez que perdeu tá fazendo quase um mês, 26 de abril, quando tomou 2-0 do Coritiba no Couto Pereira, galera. Estaremos juntos com vocês para esse jogo, 19 horas, horário de Brasília, na prévia da academia lá no nosso site. Vasco para vencer, fica o destaque. Vitória do Vasco também entrou nas melhores apostas do dia. Confiram aí na Novibet, na Betano, como foi na Betano que a Mari encontrou aí as melhores odds para sua entrada na Premier League. Bom, nessa live, claro que a gente vai estar de olho também em Atlético Paranaense e Brusque, que se enfrentam na Liga Arena, Arena da Baixada em Curitiba, depois de um 0-0 em Santa Catarina, um jogo que foi na Arena Joinville, e por isso também nesse jogo se empatar vai direto para os pênaltis, galera, assim como o Vasco e Operário. Duelo de Série B com Série C, nesse caso, um duelo do sul do Brasil. A vitória do Atlético Paranaense também entrou na prévia do nosso site, Academia das Apostas Brasil.com. Lembrando que o Furacão soma 5 partidas sem vencer, a fase não é boa, 3 derrotas e 2 empates, vem de uma derrota no sábado para o Vila Nova pelo placar de 2-1 fora de casa, e o último jogo em casa empatou com a Chapecoense em 1-1, sendo que antes tomou um 4-1 do Botafogo de Ribeirão Preto, então isso incomoda bastante a sua torcida. A última vitória do Atlético faz um mês já, foi em 20 de abril, quando fez 2-0 em casa do CRB, e o Brusque vem embalado por uma goleada na Série C, fez 4-1 fora de casa na Ponte Preta, em Campinas. Ponte Preta era a sensação da Série C do Brasileiro, o Brusque foi para o 4º lugar, a Ponte Preta ainda é líder da Série C, mas o Brusque foi para o 4º lugar com 11 pontos ganhos, enquanto o Atlético Paranaense é o 13º com 10 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, muita atenção para essa partida. De qualquer maneira, o time do Atlético Paranaense, que terá o técnico interino João Correia, deverá escalar Micael, Beleze, Abraão, Léo e Esquivel, Filipinho, João Cruz e Zapelli, Teves, Isaac e Renan Peixoto. É o provável time do Atlético, que tem as voltas aí do Patrick e também do Ryan Palacios. Já o Brusque do Felipe Gouveia deve jogar com Matheus Nogueira, Matheus Pivô, Everton Alemão, Jean Torres e Alex Juan, Jean Mangabeira, Biel Fonseca e Tomás, Guilherme Pira, Diego Matias e Rodrigo Polheiro. Também estaremos de olho neste jogo, galera, 7h30 da noite, horário de Brasília. E aí, depois vem o último horário da terça-feira para fechar, galera, quando teremos 2 jogos simultâneos, tá? Náutico e São Paulo, Grêmio e CSA, estaremos de olho nas 2 partidas. Náutico e São Paulo nos aflitos, Recife, Grêmio e CSA na Arena em Porto Alegre, jogando também pela partida de volta. A gente vai focar um pouco mais da narração, pelo menos inicialmente, do jogo do Grêmio. Ah, mas por quê? Porque o Ângelo e o Mito, será que preferem o Grêmio? A Mari foi voto vencido, porque é São Paulo? Não, galera, porque must win, necessidade justamente do maior time. Lembrem, o São Paulo ganhou, e a gente transmitiu São Paulo e Náutico, né? São Paulo ganhou por 2-1, joga pelo empate nos aflitos.
O Grêmio perdeu para o CSA da Série C do Brasileiro por 3-2 no Rei Pelé em Maceió e o Grêmio é obrigado a vencer. Por isso que a gente escolhe esse jogo para priorizar na narração. Claro que a gente vai estar contando tudo para vocês de Náutico e São Paulo também. Então fica o convite aqui para acompanharem conosco na Academia das Apostas Brasil. A prévia da academia para Náutico e São Paulo é de um jogo under, menos de 2,5 gols foi a recomendação. Vocês podem conferir aí na Novibet, na Betano. Lembrando que a equipe do São Paulo chega para este jogo da Copa do Brasil após uma vitória contra o Grêmio por 2-1 no sábado, que interrompeu uma sequência que já era de 2 jogos sem vencer depois do empate com o Libertad em casa 1-1 e a derrota no Choque Rei para o Palmeiras por 1-0 em Barueri. Enquanto o Náutico chega embalado por 3 partidas sem tomar gol, sendo que ganhou os últimos 2 jogos na Série C. Sábado o Náutico fez 4-0 do Ipiranga em Erechim, no Rio Grande do Sul, e no último jogo em casa fez 2-0 do Confiança, aqui de Sergipe. A última derrota do Náutico foi a última vez que tomou gol, no 2-1 para o São Paulo em 29 de abril. Depois disso ainda empatou em casa com o Brusque 0-0. E o São Paulo, desde que ganhou do Náutico por sua vez, nas 5 partidas que disputou, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vamos ver o que acontece nessa partida. É importante também trazer o contexto que é positivo para a equipe do São Paulo. São Paulo, com a vitória no jogo passado, chegou a 4 vitórias consecutivas contra o time do Náutico. Destas 4, uma aconteceu no Recife em 2013 ainda pelo Brasileiro, quando ganhou por 1-0. O Náutico é obrigado a vencer, coisa que não acontece em jogos contra o São Paulo desde agosto de 2012, quando ganhou pelo placar de 3-0 na Série A do Brasileiro na ocasião. Para essa partida, galera, o time do Náutico do Hélio dos Anjos deve ir a campo com Muriel, Arnaldo, Ryan, Carlinhos e Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio e Patrick Alain, Kelvin, Bruno Mezenga e Taricinho. O Zubeldia não tem Lucas Moura, não tem Carieri, não tem Ferreira, todos lesionados. Marcos Antônio também não deve jogar, saiu machucado no jogo contra o Grêmio. Provável tricolor tem Rafael, Juan, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares, Adson, Bobadilha, Matheus Alves e Wendel, Lucas Ferreira e André Silva. Bom, mas o foco, como falei, né? Momento mais tenso, pelo menos pré-live aqui, é para Grêmio e CSA. O Grêmio precisa ganhar por 1 para forçar pênaltis e por 2 para se classificar no tempo normal. O Grêmio, que não vence há 4 jogos, vem da derrota para o São Paulo por 2-1. Na Arena mesmo empatou os últimos 2 jogos em 1-1, com o Godoy Cruz na Sul-Americana, com o Bragantino do Brasileiro. O Grêmio não ganha desde 4 de maio, quando fez 1-0 do Santos, resultado que só forçaria pênaltis. E pega esse CSA, que no sábado empatou com o Tombense pela Série C do Brasileiro em 0-0 fora de casa. Antes ganhou em casa do Maringá por 3-2. Perdeu uma justamente no Rio Grande do Sul, logo depois de ter vencido o Grêmio no jogo de ida em Maceió. O CSA perdeu para o Ipiranga em Erechim por 1-0. Tanto que na Série C do Brasileiro é o 8º colocado atualmente, com 9 pontos ganhos, 4 a menos que a líder Ponte Preta. Vejamos o que acontece nesse jogo. O Grêmio, pelo menos na última vez que jogou em casa com o CSA, na Série B do Brasileiro de 22, ganhou pelo placar de 2-0. Antes disso, na Série A de 2019, também foi 2-1 para o Grêmio em Porto Alegre. Então, o retrospecto em casa, nos jogos contra o CSA, empolga um pouco mais. Mas esse Grêmio, né, chega cheio de dúvidas para a partida. Alguns retornos importantes, é verdade. O volante Vijaçante, paraguaio, o atacante uruguaio Kike Oliveira ficam à disposição, mas Serrote, Gustavo Martins, Rodrigo Eli e Edenilson seguem machucados. O imortal tricolor do Mano Menezes deve jogar com Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Marlon, Vijaçante, Dodi e Monsalve, Alisson, Bright White e Kike Oliveira.
para pegar o CSA, que não terá o seu principal jogador, o meia Brian, que fez um golaço do jogo de ida, tá lesionado. E aí o provável time do CSA tem Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo, Gustavo Nicola, Silas Camacho e Gabriel Vieira, com Guilherme Cachoeira e Thiago Marques. Este jogo do Grêmio entrou nas melhores apostas do dia. A prévia no nosso site academiadasapostasbrasil.com e as melhores apostas do dia recomendam a mesma coisa, Bito. Grêmio HT. Grêmio para vencer no primeiro tempo, para a galera conferir na Betano e na Novibet. E tu, Mito, que viu de bom para esse jogo? Grêmio, o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, hein? Pentacampeão, mas precisando ganhar por 2 para não passar pelos pênaltis, hein, Mito? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Jogo aí, né, que o time precisa reverter aí o resultado e de 2 gols, né, como se taxa aí para conseguir a vaga direta e não precisar mais uma vez, né, dos pênaltis. Então, o Grêmio não vem desempenhando bom futebol, né, não importa o adversário aqui, não tem conseguido aqui criar situações de gol, a não ser na base da vontade, na briga mesmo. Agora, vai encarar um time aqui da segunda divisão, né, da terceira divisão do futebol brasileiro, um jogo onde lá, né, foi um jogo de 5 gols e precisa aqui, né, de um resultado em onde tenha que marcar 2 gols, né. Então deve começar já o primeiro tempo forte aqui para cima do CSA. Ainda assim é uma equipe que, ela dá espaços, né, aos adversários, principalmente por ligação direta. Então o outro time não precisa estar trabalhando muito a bola aí para trazer problema para o Grêmio. Um lançamento, às vezes, já pode colocar alguém numa situação ali de perigo. E à medida ali que o tempo passe, né, a torcida do Grêmio também não deve ter muito público, mas vai ficando um pouco impaciente. Então há riscos defensivos aí jogando em casa, mesmo com o CSA. Só que eu acredito que o Grêmio vá amanhã conseguir fazer, exercer uma pressão, né? Ainda assim é um time mais qualificado que seu adversário. E como precisa aí de 2 gols desde o primeiro tempo, deve fazer bastante força aí, né, para buscar esse placar. Então, até são duas sugestões aqui que tenho para o jogo. Uma delas é o over 1, tá? HT, que é uma linha que pode até retornar stake, então tem esse risco, né, de sair somente um gol, mas dependendo de quando ele sair, ou até se o underdog surpreender, né, o CSA, o primeiro jogo lá teve ambas HT, mas aqui então over 1 asiático, tá? Uma das minhas recomendações. Acredito aí que pelo menos um gol a gente tem aí no primeiro tempo, e se sair ali nos 15 primeiros minutos, principalmente se for do Grêmio, pode trazer uma tranquilidade maior e a equipe buscar, quem sabe, ainda dentro do HT, né, esse segundo gol. E a outra é o Grêmio para marcar em ambas as partes, tá? Aqui até um modzinho um pouquinho maior, mas mesma pegada ali, o CSA deve vir muito para fazer o antijogo, para jogar nessas ligações diretas, e o Grêmio sabe que precisa aí de 2 gols, né? Pênaltis é muito complicado ir para pênaltis de novo, então precisa de 2 gols, acredito aí bastante vai buscar esse primeiro gol no HT, no segundo tempo não vai se contentar, pode ainda estar acabando tomando um gol, e se tomar um gol é obrigado a fazer 2 gols. Então, as duas sugestões aí no lado da linha de gols, a primeira no over 1 HT, né, que pode ser 1-0 CSA e que daria void, 2-0 Grêmio Green, 1-1 Green, e a outra o Grêmio para marcar aí em ambas as partes do jogo. Lembrando que vai ter live desse jogo, né, então dá para se fazer correções no live, se não sair gol no primeiro tempo a gente vai ter linhas bem baixas para trabalhar, já observando o jogo, já sentindo como o jogo está também. Então, pré-game aí a gente faz umas entradas, mas vamos acompanhar também esse jogo bem no live. E fica o convite, galera. Maratona aqui da Academia das Apostas Brasil, então. 4 da tarde, horário de Brasília. Vamos fechar a penúltima rodada da Premier League. Briga forte do Manchester City para se classificar para a Liga dos Campeões. Hoje só teria vaga para a Liga Europa. Depois, Copa do Brasil em 2 horários, 7 da noite, horário de Brasília, com Vasco da Gama e Operário. E ainda pegando a partida do Atlético Paranaense como Brusque. E às 9h30 da noite, Grêmio e CSA.
Náutico e São Paulo. Combinado? Boa terça para todo mundo. Qualquer outro jogo, qualquer outra competição, acessa lá, tá no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Valeu e até lá.